Sim, meus caros e minhas caras, o segundo opinião dessa semana é sobre um emblemático encontro entre um pastor e um motoqueiro. Este encontro se dá no documentário Apocalipse dos Trópicos, da cineasta Petra Costa. Você já assistiu? Tá no Netflix, não deixa de ver. Porque esse é um documentário necessário, corajoso, que expõe coisas que precisam ser colocadas à luz a respeito do casamento entre o fundamentalismo religioso e o poder político no Brasil. Para mim, foi uma experiência difícil assistir o documentário. Eu chorei, eu fiquei com raiva, eu tive até mesmo uma certa sensação de náusea. Chegou um momento que eu quase tive uma espécie de ânsia de vômito. Mas de tudo que eu vi naquele filme, e olha que tem muita coisa pesada para minha sensibilidade lá, nada, absolutamente nada foi tão perturbador quanto uma cena que ocupa apenas 2 minutos de toda a narrativa. 2 minutos que conseguiram, eu confesso, perturbar o meu sono. Então vamos à cena. Silas Malafaia aparece dirigindo sua BMW blindada. Afinal de contas, um homem de Deus, um líder do povo escolhido de Deus, um pastor próspero não pode andar de Corolla, né, galera? Convenhamos. Tá lá ele dirigindo quando, de repente, um motoqueiro muda de faixa abruptamente na frente dele. O pastor buzina, começa a discutir de dentro do carro, criticando o cara, dizendo que ele não sabe dirigir, que está fazendo besteira. E quando me parece que o motoqueiro lá fora tenta responder alguma coisa, Malafaia o desafia. E aí é que vem a cereja do bolo. Pois como quem está comentando algo tão casual quanto o tempo, Malafaia, mesmo sabendo que era filmado, salta essa pérola. O segurança vai dar um susto nele. Olha ali, o segurança vai dar um susto nele. Pronto, gente. 2 minutos de vídeo que resumem décadas de autoritarismo religioso no Brasil. O segurança vai dar um susto nele. Essa é uma frase que diz mais sobre o cristianismo brasileiro contemporâneo do que bibliotecas inteiras de análise teológica e social. Pois bem, antes de mergulharmos nessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se você não fizer isso, eu vou mandar meus seguranças te darem um susto. Valeu? Tô de sacanagem, tô brincando, porque aqui a gente só dá susto mesmo, é com reflexão profunda sobre o que está debaixo das realidades mais doentias. Vem comigo. Gente, vamos começar pelo pastor. A primeira coisa que me assombra nessa cena é a naturalidade. Malafaia não está no momento de explosão tão característico dele, não foi pego de surpresa, não está sendo confrontado diretamente. Ele está confortavelmente dirigindo com a esposa do lado, num dia qualquer de trânsito na cidade do Rio de Janeiro. E mesmo assim, a intimidação surge como um reflexo natural. É como se fosse um processo mental dele mais óbvio do mundo, tipo, motoqueiro me atrapalha, eu ameaço com truculência. Tudo isso narrado com a mesma entonação que ele usaria para dizer, olá, tá chovendo. Essa casualidade, essa naturalidade é muito mais assustadora do que qualquer grito ou explosão de raiva que eu tenha ouvido do Malafaia até aqui. Porque essa naturalidade, ela parece sugerir, parece revelar que intimidar pessoas não é uma estratégia malafaliana, é uma estrutura natural. É como se uma certa agressão fosse seu idioma nativo, sua gramática natural para resolver qualquer situação que o desagrade. Sim, a gente se acostuma com autoritários que explodem, que gritam, que fazem escândalos. Mas o autoritário casual, o que ameaça com a tranquilidade de quem está pedindo mais açúcar no café,
Esse é muito mais perigoso, porque revela que esse tipo de comportamento acontece o tempo todo em situações que a gente nunca espera, ou quiçá jamais vai saber. E aí vem algo que me deixa genuinamente nauseado. Cara, me deu uma ânsia de vômito. É a justificativa teológica que Malafaia usa para sua truculência. Porque no documentário, ele não deixa a coisa solta no ar, ele justifica a sua ação. Ele fala de Jesus entrando no templo com chicotes na mão, expulsando os cambistas, os vendilhões do templo. Ele chega a dizer que essa imagem de um Jesus bonzinho não corresponde ao que Jesus realmente era. Alguém que na hora que tinha que agir com firmeza, descia o chicote na galera. Gente, isso é uma distorção teológica que dá dó, é nauseante. Jesus limpou o templo porque aquele lugar sagrado estava sendo transformado em um espaço de exploração das pessoas. Os cambistas, os vendilhões, cobravam preços às vezes abusivos de pessoas simples que só queriam ir lá adorar ou acertar suas contas com Deus. Jesus estava defendendo os vulneráveis contra aqueles que os exploravam. E Malafaia tem a pachorra, tem a cara de pau de usar Jesus como álibi para intimidar um trabalhador no trânsito. Pega a justificada ira de Jesus contra a exploração religiosa para justificar sua injustificável truculência contra um motoqueiro. A ironia é que se Jesus aparecesse hoje no Brasil, provavelmente ele entraria na igreja do Malafaia virando mesas com chicote em punho. Certamente Jesus não estaria defendendo o BMW blindado de pastor. Se Jesus aparecesse naquela cena, certamente ele estaria na garupa do motoqueiro, não dentro do carro daquele que o ameaçava. Mas agora vamos falar do motoqueiro. O alvo da ira de Malafaia não foi um outro carro de luxo. Não foi uma BMW, não foi um Audi, não foi um outro pastor próspero que estava disputando espaço no terrível e caótico trânsito carioca. Foi um motoqueiro. Malafaia fica puto com o motoqueiro. A minha pergunta é, o que é que representa, no geral, um motoqueiro no trânsito brasileiro? Representa o cara que está correndo atrás do seu sustento. É o entregador de aplicativo. É o trabalhador urbano tentando se virar na vida. É o cara, gente, que comprou uma moto. Quem sabe por que não consegue comprar um carro? Em outras palavras, o motoqueiro é exatamente o público-alvo da pregação neopentecostal da prosperidade que Malafaia representa tão bem. A ironia chega a ser cinematográfica. O pastor que vende esperança de prosperidade para pessoas que estão batalhando para ganhar o pão no final do mês, se irrita, fica puto quando uma dessas pessoas ousa dividir o mesmo espaço na rodovia que ele. É como se a mensagem subliminar fosse: vocês podem frequentar minha igreja, podem dar o dízimo, podem sustentar meu ministério, mas por favor, mantenham distância do meu BMW. Isso revela algo profundo sobre a economia emocional da teologia da prosperidade. O vulnerável é desejado como audiência, como fonte de dízimo, como validação do poder pastoral, mas é repudiado como um igual, como um cidadão, como alguém que tem o mesmo direito de circular pela mesma cidade. No final das contas, esse encontro entre o pastor e o motoqueiro no trânsito carioca nos mostra onde chegamos. Um cristianismo que transformou Jesus em segurança particular de pastor próspero. Um cristianismo que usa a cruz como escudo para uma BMW blindada. Um cristianismo que prega amor ao próximo, mas só se o próximo souber o seu lugar. Um cristianismo perverso e fascista. Por isso, profundamente perigoso.